Podemos? Atos Romanos, a carta que Paulo escreve, né, para a igreja de Roma, que ele queria entrar ali na Espanha, então ele viu em Roma uma possibilidade dele conseguir pregar em outros lugares, né? Teoricamente, Paulo já tinha pregado em todo o Império Romano, então ele queria expandir a sua forma de evangelização para os gentios. Então, quando a gente começa a ler, né, aqui no versículo 15, olha o que essa carta diz para a gente. Isso é muito importante para o dia de hoje. Pois vocês não receberam o Espírito que os escravize para novamente temerem, mas receberam o Espírito que os torna filhos por adoção, por meio do qual clamamos Abba, Pai. O próprio Espírito testemunha ao nosso espírito que somos filhos de Deus. Se somos filhos, então somos herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo, se de fato participamos dos seus sofrimentos, para que também participamos da sua glória. O Espírito que torna filhos por adoção, por meio do qual clamamos Abba, Pai. Senhor, eu te peço, Senhor, que o Senhor esteja nos abençoando nesse dia. Pai, nos abençoe, Pai, que essa palavra possa entrar nos nossos corações, Senhor. Que nós saiamos daqui com a certeza de que nós temos um Pai. Que a gente saia daqui entendendo um pouco da sua paternidade, Senhor. Que a gente saia daqui entendendo um pouco quem Tu és para as nossas vidas, Senhor. Que essa palavra entre, Senhor, e esteja para sempre nos nossos corações, Senhor. É a oração que eu te faço, em nome de Jesus. Amém. Hoje é um dia muito especial. Hoje é um dia que as famílias comemoram, né? É a comemoração de um homem que, dá a sua vida ali pelo seu filho. É a comemoração de um homem que foi responsável por gerar mais uma vida. É a comemoração do Dia dos Pais, né? E aí eu fui pesquisar algumas curiosidades, né, sobre o Dia dos Pais. A primeira curiosidade, né, é que a primeira vez que foi comemorado foi em 1953. Só que ele era comemorado no dia 16 de agosto. Só que o que acontece? Dia 16 de agosto pode cair em qualquer dia, de segunda a domingo. Então, eles colocaram a data para o segundo domingo de agosto, porque o domingo é um dia que você tem mais facilidade de estar com a sua família, né? Se caísse numa terça, numa quarta, possivelmente você não conseguiria almoçar com seu pai, comemorar com ele. E aí, eu comecei a pesquisar algumas coisas, né? Quando eu joguei lá no Google, quantas crianças nós temos hoje no Brasil, né? E aí eu encontrei um valor muito expressivo. Nós temos aproximadamente, num dado de 2019 pelo IBGE, 35,5 milhões de crianças. Crianças que eles consideram de 0 a 12 anos. E dentro dessas 35,5 milhões de crianças, 5,5 milhões de crianças não têm o nome de uma pessoa na certidão de nascimento. 5,5, né? 1 sobre 7, né? Uma porcentagem mais de 10%. É uma porcentagem alta, que não tem um pai na certidão de nascimento. E agora a gente para pensar, e se o IBGE contasse também as pessoas que têm um pai na certidão de nascimento, mas que não tiveram um pai ali presente? Que não tiveram um pai ali do lado? E se o IBGE contasse as crianças que têm um pai dentro de casa, mas não se comportam como um pai? Não aceitaram ainda a responsabilidade de ser um pai. Não aceitaram ainda esse compromisso, essa referência que ele deve ser, né? Mas hoje a gente não vai falar de paternidade. A gente não vai focar hoje aqui em paternidade terrena. A gente vai focar aqui em paternidade celestial. A gente vai focar aqui em paternidade do nosso Deus, do nosso Pai. E algumas pessoas têm dificuldade de como chamar Deus. Você já se pegou orando e você ficou com dificuldade de como chamar Deus? Cara, eu não sei se eu chamo Deus do nome dele. No Antigo Testamento tem vários nomes, tem Jiré, tem Yud-Heh-Vav-Heh, tem Elohim, tem Jeová. Eu chamo de santo, eu chamo de Senhor, eu chamo de Rei dos Reis, eu chamo de qualquer coisa. Mas quando a gente vai ver a vida de Jesus,
Jesus nos ensina a como chamar o nosso Deus. E Deus gosta muito de ser chamado de Pai. Todas as orações, praticamente, de Jesus, ele fala Pai. E Jesus ensina os seus discípulos a como orar. Pai nosso que estás nos céus. Pai nosso que estás nos céus. E quando a gente vai aqui para o texto de Romanos, a gente vê que o Espírito clama Abba, Pai. O que é Abba? Abba no aramaico, né, significa papai, paizinho. É como se fosse uma criança que acabou de crescer e aprendeu a balbuciar as primeiras palavras. Então ela está começando a aprender a dizer pai, papai. Quem é pai já deve ter ouvido isso. Papai, papai. E Paulo diz que quando você recebe o Espírito, você nasce de novo. E como uma criança, o Espírito dentro de você começa a clamar Abba, Pai. O Espírito dentro de você está começando a gritar e a clamar papai. Ele está sedento pelo Pai que você tem. Ele está sedento pelo Pai que você tem. Só que tem um grande problema quando a gente vê paternidade celestial. O primeiro problema é que se você não sabe quem Deus verdadeiramente é para a sua vida, você tem uma vida totalmente distorcida. A pergunta mais importante que eu poderia fazer para você é te perguntar, quem é Deus para você? Quem é Deus para você? Qual é a primeira palavra que vem na sua mente? Quem é Deus para você? E dependendo da sua pergunta, se você responder de forma errada, toda a sua vida está distorcida por causa disso. Porque se a gente não sabe quem é Deus de verdade, a gente não sabe quem é o próximo. A gente não sabe o que é uma família. A gente não sabe o que é o mundo. A gente não sabe o que é a vida. E a gente precisa saber quem Deus é de verdade. Quando eu comecei a pesquisar os dados, né, de paternidade, de pais, eu percebi que o Brasil ele está em crescente período de orfandade. O Brasil e alguns lugares do mundo estão em grande período de orfandade. O que é isso? Muitas pessoas não têm um pai. Muitas pessoas não conheceram os seus pais. Muitas pessoas não têm um pai presente. Muitas pessoas não têm um pai que são referências. E milhares, né, de pessoas podem nunca ter conhecido um pai. Um pai que pode estar em casa e não sabe as suas responsabilidades. Um pai que está em casa e não quer ficar com seus filhos. Um pai que está em casa e qualquer compromisso é mais importante do que ficar com seus filhos. Vamos jogar futebol no domingo? Vamos, com certeza, porque é muito melhor do que ficar com meu filho. Vamos sair à noite com os amigos? Vamos sair à noite com os amigos, porque eu ainda não aceitei a responsabilidade de que é ter um filho. E quando a gente vai lá para Malaquias, a gente vai perceber que Malaquias diz assim, o inimigo gosta muito disso. O inimigo, quando se trata de orfandade, quando se trata de uma vida que não tem um pai, ele gosta muito disso. Porque ele sabe que lá em Malaquias está dizendo assim, ó, vai dizer que o espírito de Elias, o Elias vai vir e ele vai converter o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos a seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. O diabo sabe, o inimigo sabe que o último derramar do Espírito, o último avivamento, o último acender dos corações vai terminar com paternidade. E o reino de Deus é um reino de paternidade. O que eu quero dizer? Quer dizer que as gerações que vieram antes estão preparando o terreno, estão preparando o caminho para as gerações que vão vir ainda. Essa igreja só está edificada, essa igreja só está levantada porque existiram pessoas que a fundaram. Existiram pessoas que plantaram essa igreja. Existiram membros que vieram antes da gente. Existiram pastores que vieram antes. E a gente está preparando o terreno para outras gerações. Um reino de paternidade. O reino de paternidade. O problema também é que nós transferimos para Deus aquilo que nós vemos nos nossos pais, terrenos. Você vai ver em Deus exatamente aquilo que você vê no seu pai terreno. Eu vou te contar uma ilustração para você ver como isso acontece, né? Imagina que você tem um negócio.
você abriu um comércio, você está faturando, você está crescendo, você está desenvolvendo esse comércio. E aí, um amigo seu, que se chama João, ele pede para entrar em sociedade com você. E vocês começam a faturar, vocês alavancam o negócio, vocês triplicam o valor da empresa, vocês começam a ganhar dinheiro, prosperar. Só que depois de um tempo, você descobre que o João te roubou. O João passou a perna em você. O João te roubou, te enganou. E você termina a sociedade com ele, fica nervoso, fica triste. Passa um mês, passam 2 meses, passam 3 meses. E outro amigo seu, que se chama João também, ele não tem nada a ver com o outro, não é a mesma pessoa, não tem os mesmos princípios, te faz a mesma pergunta: vamos abrir uma sociedade? O que você faria? Você aceitaria de primeira ou você iria lembrar do que aconteceu lá no passado? A maioria da gente vai se travar nesse momento. O João pode ser totalmente diferente. As pessoas podem ser totalmente diferentes, mas a gente vai lembrar daquilo que aconteceu lá no passado. E a mesma coisa acontece com Deus. Você entra numa igreja, você começa a dar os primeiros passos como uma criança, você abre a Bíblia pela primeira vez e alguém vai te dizer: Deus é um pai. Automaticamente a sua mente, inconscientemente, sem você perceber, vai trazer todas as lembranças do pai que você teve ou do pai que você não teve aqui na terra. Você pode ter tido um pai autoritário, um pai que ele só te chama pelo nome quando ele quer te dar uma bronca, quando ele quer te punir. Ele só lembra de você para reclamar com você. Ele só lembra de você nas notas ruins da escola. Ele não te dá um parabéns nem quando você vai bem no colégio. E às vezes a gente acha que Deus, ele vai ser assim. Que Deus está lá em cima procurando todos os nossos erros. Que Deus está lá em cima esperando a gente cometer alguma coisa para nos punir, para nos fazer sofrer. Você acha que o sofrimento é tudo de Deus ruim na sua vida, te punindo, sendo ruim mesmo, ruim. Às vezes a gente acha que Deus é assim, porque a gente teve um pai assim. Por outro lado, a gente tem um pai que é permissivo, um pai que permite todas as coisas, um pai que diz sim para tudo, um pai que nunca dá aquela trava, um pai que sempre passa a mão na nossa cabeça, independente dos nossos erros. E você vai esquecer que Deus, ele é justo. Você vai achar que Deus, ele vai fazer tudo por você, tudo o que você quiser. Você vai ser como uma criança mimada, pedindo para Deus fazer todos os seus sonhos se realizarem. E se alguma coisa não acontecer, você vai dizer que Deus não existe. Você vai dizer que Deus não está com você. Os questionamentos vão começar a aparecer na sua mente. Mas a gente esquece da parte lá das histórias da Bíblia. E Noé é um exemplo muito claro. A gente acha que só existiu a arca de Noé e só quem estava ali dentro. Mas também tiveram toda aquela população que morreu, que foi finalizada por Deus. Deus, ele não é um pai totalmente permissivo. Deus, ele está ali para corrigir os seus filhos também. Deus está ali para tirar aquilo que não presta em você, aquilo que não faz sentido ter na sua vida, para colocar algo que realmente faz sentido. Você pode ter tido um pai indiferente, um pai que você nem sabe quem é, um pai que é ausente na sua vida, um pai que diminui tudo aquilo que você reclama com ele, que você fala para ele. Ah, meu filho, isso é muito pequeno, isso não é nada, nunca dá atenção para os pequenos problemas. Só está preocupado com o seu trabalho, só está preocupado com as coisas grandes da vida dele. E a gente às vezes vai achar que Deus é assim também. Eu não vou pedir algo pequeno para Deus. Deus, abençoe a minha família. Deus, me cura de um problema. Pai, venha com o teu milagre. Porque você vai achar que Deus está preocupado com coisas muito maiores. Vai achar que Deus está preocupado com a pandemia e não pode agir na sua vida, que é tão pequena. Só que eu quero te falar hoje, meu irmão,
baseado de Gênesis e Apocalipse, que Deus, Ele é o exemplo perfeito de paternidade. Deus, Ele não é como o seu pai terreno. O seu pai terreno, que deve ser, ao máximo, igual a Ele. Os pais que estão aqui devem procurar ao máximo, olhar a paternidade de Deus e se assemelhar a ela. E buscar ao máximo ser que nem Deus é como Pai. É lógico que você muitas vezes não vai conseguir, porque você é um homem imperfeito. Você é um homem limitado. Você é um homem com erros. Mas se você buscar ao máximo ser como Deus é, como Pai, eu tenho certeza que os seus filhos não vão passar por essas coisas que eu vou falar aqui agora para vocês. O espírito de orfandade, e aí eu quero deixar bem claro, o espírito de orfandade, ele não acontece simplesmente em pessoas que não têm pai. O espírito de orfandade acontece também em pessoas que têm um pai, em algumas situações na sua vida. E antes de começar a falar isso, eu quero incentivar a você que tem algum problema com seu pai, você que teve alguma discussão, você que abandonou, assim, esqueceu do seu pai, depois do que ele fez com você. Eu te incentivo hoje a sair daqui e pedir perdão para o seu pai. Eu te incentivo hoje a você eliminar todas as pedras que tem no seu caminho espiritual. Porque isso é uma trava para que você consiga avançar para novos níveis com Deus. Se o seu pai não está mais aqui hoje, e você se despediu dele de uma forma errada, ore pedindo perdão. Ore para Deus te libertar disso. Ore para Deus te libertar desse peso. Se o seu pai está vivo e você não lida com ele de uma forma amigável, peça perdão. Thales, mas eu não tenho culpa, ele que me abandonou. Thales, eu não tenho culpa, ele que é o errado. Deus não está falando hoje com o seu pai, Deus está falando hoje com você. Essa mensagem é para você que está sentado e para você que está assistindo. Tome a atitude de pedir perdão para o seu pai, para que você viva novos níveis com Deus. E o espírito de orfandade, ele vai gerar em você uma ideia de que você é empregado, de que você é escravo de Deus. Quando a gente vai para a parábola do filho pródigo, lá em Lucas 15, a gente vai perceber, né, quando o filho pede herança e ele sai para aproveitar a vida, e quando ele sai para aproveitar a vida, aparece uma crise na frente dele, e ele perde praticamente tudo, e ele se atenta que ele está vivendo como o servo do seu pai, como os funcionários do seu pai, e ele está no lamaçal, comendo a comida dos porcos. Ele fala assim, eu quero voltar para minha casa, porque lá com meu pai, pelo menos eu vou ter o que os funcionários dele têm. Pelo menos eu vou ter o que os servos dele têm. Eu tenho uma vida menos digna do que os servos do meu pai. E apesar de Deus ser o seu pai, apesar de Deus ser o seu criador, você se considera um escravo. Mesmo você voltando para o braço do pai, você se considera um servo, um escravo, obrigado para trabalhar, um empregado dele. O órfão, o espírito de orfandade, quer trabalhar para Deus. O espírito de filho quer trabalhar com Deus. E imagina você tem, o teu pai tem um comércio, e você trabalha para o seu pai. Você acorda cedo para trabalhar para ele. Você faz tudo ali no comércio do seu pai. Só que você acorda cedo, trabalha muito, com medo do seu pai tirar algo de você, do seu pai tirar o seu salário, do seu pai brigar com você. Mas você deveria acordar cedo, trabalhar mais, porque aquilo dali
é seu também, é sua herança também. E com Deus é assim, o reino de Deus, nós somos herdeiros desse reino. Você não deve trabalhar para Deus como um escravo. Você deve trabalhar para Deus porque você faz parte disso. Você é herdeiro de Deus. E você é co-herdeiro com Cristo. Só que quando a gente também vai para a história da parábola do filho pródigo, a gente acha que só o filho que saiu tem um espírito de orfandade. Mas o filho que fica também tem esse espírito. O filho que fica reclama com seu pai. Pai, você nunca fez nada para mim. Pai, você nunca comprou o melhor para mim. Pai, você nunca comprou o melhor cabrito. Meu irmão, quem é filho não precisa de salário. Quem é filho não precisa de uma porção. Quem é filho tem herança. Quem é filho tem herança eterna. Tem vida eterna. Às vezes a gente vai achar, caraca, o que eu devo fazer para Deus, para Ele me dar mais? Será que eu devo trabalhar mais? Será que eu devo estar mais na igreja? Será que o meu dízimo tem que ser maior? O filho não pensa assim. O filho não é um escravo. O filho, ele tem prazer de servir porque ele é um filho que serve. Porque ele é um filho que serve. O outro problema do espírito de orfandade é que ele faz a pessoa se sentir deslocada. A pessoa que se sente, que é órfã, ela se sente deslocada. Em todos os lugares que ela vai, ela se sente deslocada. Ela acha que as pessoas estão em panelinha ali sempre, que as pessoas estão desprezando ela. Ela não tem senso de pertencimento em nenhum lugar. Ela não tem senso de ser bem acolhida em nenhum lugar. E hoje eu quero dizer que você tem um pai que é abrigo. Você tem um pai que te protege. Em Salmos 27:10 vai dizer assim: embora meu pai e minha mãe me desamparem, o Senhor me recolherá. Quando você tira o espírito de orfandade da sua vida e você coloca o espírito de filiação, você coloca o espírito de filho, de paternidade, você não se sente sozinho em nenhum lugar, porque você sabe que o seu pai vai estar com você onde você estiver. Você sabe que o seu pai é um Deus onipresente. Ele está com você em todos os lugares, em todos os lugares. O espírito de orfandade, ele também faz a pessoa se sentir carente. A pessoa, ela quer sempre um elogio. A pessoa precisa de afeto. A pessoa precisa de sempre ser levantada, de sempre receber palavras de confirmação. Geralmente, essa pessoa, ela sempre busca ser a melhor em todos os lugares. Ela compete por isso, porque ela quer receber das pessoas que estão olhando ela palavras de confirmação. Você é ótimo, você é sensacional, você é excelente. O espírito de orfandade causa isso nas pessoas. Algo muito normal também do espírito de orfandade, para deixar a pessoa carente, são as redes sociais, onde meninas e meninos postam foto sem quase nenhuma roupa. E essas pessoas, esses meninos, essas meninas, esses homens, essas mulheres, estão ali na rede social buscando o que não tem em casa. É um elogio. É um monte de chuva de comentários para exaltar e levantar a autoestima, porque em casa o pai não chega para a filha e fala: minha filha, você é o amor da minha vida. Minha filha, você é uma princesa do Senhor. Minha filha, olha como você é linda, Deus te ama, eu te amo também, eu quero cuidar sempre de você. Então ela vai para a rede social para buscar aquilo que ela não tem em casa. Mas o nosso Pai, o nosso Deus é um Deus de afeto. É um Deus de amor, é um Deus que te ama. Na parábola do filho pródigo, esse Deus, esse pai que Jesus conta, ele vai correndo para abraçar os seus filhos. Ele vai correndo para abraçar e sentir de novo a volta do seu filho. O seu pai está ansioso para te abraçar. O seu pai está ansioso para te ceder carinho e afeto. E quando a gente vai para 1 João 4,19, a gente percebe o seguinte, não o amamos a Ele porque nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. E a gente acha que Deus ama a gente primeiro porque a gente faz algo de bom para Ele.
Deus ama a gente primeiro porque a gente dá a melhor oferta. Deus ama a gente primeiro porque a gente é melhor que o outro. Não! Deus ama a gente primeiro porque, em 1 João 4,8 diz assim: aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Deus é a representatividade, é o próprio amor. Deus te ama porque Ele é amor. Deus te ama porque Ele te ama mesmo. E Ele conhece tudo na sua vida. Ele sabe que a gente é vacilão. Ele sabe que a gente erra, mas mesmo assim Ele nos ama. Ele nos ama. Às vezes a gente acha que o amor é deixar a pessoa, a criança ali, fazer tudo o que ela quer fazer. A gente acha que o amor é passar a mão na cabeça em todos os momentos, mas o amor também é você tirar alguma coisa daquela criança, daquele adolescente, daquele próprio adulto, para ele aprender, para ele não repetir, para ele não viver novamente aquilo que ele estava vivendo. Às vezes Deus nos faz sofrer, eu já preguei isso aqui, para tirar aquilo que não deve ficar na gente, aquilo que você deve aprender e tirar e jogar fora da sua vida, para você realmente colocar algo que presta, algo que realmente é útil para você. Um exemplo muito forte de pai, da palavra de Deus, é o exemplo de Abraão. Abraão é um exemplo de pai, que é verdadeiramente um pai. Quando Deus fala, pega o seu filho que você ama tanto e leve lá para a montanha, para você sacrificá-lo. E Abraão faz isso, respeita Deus, respeita o seu pai celestial, e faz isso com o seu filho terreno. Isso é um exemplo de pai. Isso é um exemplo de pai que muitas vezes deixa o seu filho passar por um momento ali de tribulação, porque sabe que ele vai aprender. Isso é um exemplo de pai que coloca o filho lá para ser sacrificado da carnalidade, para morrer para os desejos do mundo. Isso é um exemplo de pai que muitas vezes acorda o filho obrigado para estar aqui enquanto ele é criança. Deixa ele decidir depois o que ele quer para a vida dele quando ele for adulto. Quando ele for criança, quando ele for adolescente, você, pai e mãe, são a responsabilidade deles. É você que deve incentivar para ele estar aqui. Porque se você não incentivar, ele não vai ficar aqui nunca. Quando ele decidir, quando ele tiver opinião própria, quando ele tiver decisão própria, ele não vai ficar. Não ache que se não tiver incentivo de vocês, pais, o seu filho vai continuar na igreja. Não ache. Muitas vezes é bom você obrigar ele a estar aqui quando ele é mais novo, quando ele é criança, para ele aprender a palavra de Deus, para a semente entrar em um campo fértil e ficar ali. E quando ele crescer, essa semente brotar, essa semente crescer e criar raízes, e criar uma árvore grande, uma árvore saudável. Mas para isso, você, pai e mãe, precisa incentivar. Você, pai e mãe, precisa trazê-lo para cá. Senão o mundo vai até o seu filho. Não ache que o mundo vai esperar, não. O mundo é mau. O mundo vai atrás. O mundo captura. E o mundo vai através de amiguinhos no colégio, onde você não está. O mundo vai através de coisas legais, de jogos, de vídeos. E sem querer ali, sem forçar muito, ele entra na mente da sua criança, do seu filho. Então incentive os seus filhos a estarem aqui, porque é o melhor lugar para eles estarem, na casa do Senhor. Por fim, o espírito de orfandade, ele faz a pessoa sempre se sentir sozinho. E às vezes, quando a gente se acha sozinho, a gente às vezes acha que alguma coisa externa vai corrigir esse nosso sentimento. Eu vou mudar de amigos. Talvez eu vou trocar um amigo por outro ali para eu me sentir melhor. Talvez eu vou mudar de igreja para me sentir menos sozinho. Talvez eu vou mudar de escola para me sentir menos sozinho.
Talvez eu vou mudar de lugares, talvez eu vou acrescentar, mudar de namorado, de namorada, de esposo, para me sentir menos sozinho. Mas às vezes a gente esquece que esse se sentir sozinho não muda com coisas externas. O se sentir sozinho muda com coisa interna. E a presença de Deus nas nossas vidas. Porque o Pai é amigo. Jesus ele vai dizer, vocês não são servos, vocês são amigos. Porque o servo não conhece o que o seu Senhor faz. O amigo sabe os segredos. O amigo sabe que o Pai pensa. E quando o Pai entra na sua vida, a sensação de estar sempre sozinho. Quando o Pai entra na sua vida, a sensação de abandono. Quando o Pai entra na sua vida, a sensação de ser desprezado acaba. Porque o Pai, Ele sempre estará com você. O Pai sempre estará com você. E para a gente concluir, eu queria te dizer algumas coisas. Você pode não ter conhecido o seu pai. Você pode ter um pai dentro de casa que não te dá muita importância. Você pode ter um pai que é ausente. Você pode ter um pai que nem sequer você conheceu. Mas hoje, Deus me trouxe aqui para te dizer que você tem um pai, sim. Deus me trouxe aqui para dizer que você tem um pai que é a perfeição da paternidade. Deus me trouxe aqui para te dizer que o seu pai, ele sempre estará contigo. Deus me trouxe aqui para dizer que o seu pai é refúgio, que o seu pai é fortaleza, que o seu pai é seu amigo, que o seu pai é o seu abrigo, que o seu pai é a sua proteção, que o seu pai é amor. Não se sinta mais sozinho, não se sinta mais deslocado, não se sinta mais abandonado, porque você tem um pai. Todos nós aqui temos um pai. E esse pai é o nosso Deus. Que Deus te abençoe. Que você tenha uma ótima volta para sua casa, em segurança. Que você aproveite esse dia com o seu pai, se você tiver oportunidade. Mas se você não tiver um pai, aproveite esse dia com o seu pai, que é o melhor pai de todos, que é o nosso Deus.